Eu vim te pedir perdão porque eu enrolei 20 anos para dizer isso, mas chegou a hora. Eu sou o Madison Barreto, sou casado há quase 11 anos com a Raquel e ela é surda. E antes de tudo, eu só conheci ela porque eu já sabia Libras. Tem mais de 20 anos nessa área. Quando eu comecei a aprender a língua brasileira de sinais, a Libras, eu nunca tinha imaginado que eu também poderia ser uma ponte de comunicação para os surdos. Eu deixei as coisas acontecerem e daqui a pouco eu vou te mostrar porque isso foi um problema que pode estar inclusive acontecendo também com você. E então, lá estava eu. Naquele dia, os surdos estavam me olhando atentamente, felizes, sorridentes. Eles entendiam tudo o que eu estava dizendo em Libras. Eu jamais vou esquecer essa cena. Eu criei esse dia na minha vida de forma ativa. Ele não aconteceu. Eu fiz ele acontecer. Porém, eu realmente gostaria que ele tivesse acontecido assim, 10 anos antes. Sim, eu demorei mais de 10 anos para de fato me tornar intérprete de Libras que realmente domina as técnicas e estratégias de interpretação. E sabe por que eu demorei tanto? Porque eu adiei o meu sonho. Sim, poderia ter buscado mais. E quer saber? 8 anos tentando errado. Eu achava que estava comprometido com o que eu fazia, mas eu confesso, eu interpretei muita coisa errada ao longo daqueles anos. Eu sou responsável pelas informações erradas que eu interpretei na época, achando que estavam certas. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável pela consequência do que isso eventualmente poderia gerar na vida daqueles surdos. Perceba que naquela época eu não tinha as técnicas passo a passo. Ninguém nunca me ensinou essas técnicas. Eu vivi assim por anos. A questão é que eu não encontrei quem fosse capaz de me ensinar. Por isso eu demorei tanto. Olha, eu até cheguei a fazer um segundo cursinho de 18 meses numa instituição de surdos, achando que isso ia resolver a questão. Paguei caro, tempo e dinheiro. Mas um dia eu descobri que o meu professor lá, surdo, era obrigado a seguir uma cartilha, uma apostila que dizia para ele o que ele podia ou não nos ensinar. E isso ocorre praticamente em todos os lugares até hoje. Mas algo dentro de mim me incomodava, uma chama ardia dentro de mim. Eu sabia que eu podia mais, eu sabia que os surdos precisavam de mais. E eu queria fazer realmente a diferença na vida deles. Eu nasci para isso. Foi por isso que isso mexeu comigo. E assim eu comecei de forma intencional uma jornada de pesquisa e prática profunda. Foram mais 2 anos para conseguir corrigir o rumo, sozinho, abrir caminho no mato, muita dor de cabeça. Eu descobri que os cursinhos de Libras não ensinam como os surdos realmente se comunicam. Acha que a Libras é difícil? A verdade é que ela não é difícil. Simplesmente te ensinam errado por aí. Se você pega um carro e vai para o caminho errado, não vai chegar onde você quer nunca. E eu descobri também que esse tanto de firula que dizem por aí sobre o que é necessário para ser intérprete é um remendo mal feito nesse jeito errado dos cursinhos de Libras ensinarem. Se não é errado lá, tem que remendar aqui. Ou ainda é porque muita gente da área acha que é dono dos surdos. Alguns até infantilizam eles. Outros ficam com um conhecimento só para si mesmos. Ou parecem ensinar de forma complicada para ninguém mais aprender. Como se eles achassem que sozinhos fossem capazes de atender os mais de 9,7 milhões de surdos do Brasil, segundo o último censo do IBGE de 2010. E cá entre nós, já deve ter até dobrado esse número. E outra coisa, nem as faculdades ensinam como se tornar intérpretes. Elas não sabem ensinar isso, só teoria praticamente. As pós-graduações na área de Libras geralmente são uma enrolação. Se já fez alguma, sabe muito bem do que eu estou falando. E em minhas pesquisas, ao longo dos anos, eu acabei descobrindo o que funciona, pratiquei isso, e o que realmente funciona e o que não funciona para interpretar a Libras. E que fique claro mesmo, não foi a Faculdade de Letras Libras que me tornou intérprete de Libras. Veja, quando eu cheguei lá, eu já era intérprete. Inclusive, muitos colegas vinham até mim e pediam uma opinião, alguma coisa assim, que eu ajudasse, porque eu tinha uma forma diferente de ver. Eu quebrei a cabeça sozinho. Oh,
palmas para ele. Não, isso foi um erro. Eu deveria ter buscado aprender antes. Eu sou o responsável. A vida não acontece para mim. Eu que devo fazer as coisas acontecerem. Ontem eu estava conversando com um grupo de pessoas. E sabe o que eu percebi? A maioria das pessoas finge que se importa com os surdos. E em algum momento, naqueles primeiros anos meus, lá atrás, eu provavelmente fiz isso também. Eu entrava, interpretava mais ou menos, achando que estava bom, e saía sem nem conversar com aqueles surdos que estavam ali. E lá não tinha ninguém, além de mim, que pudesse conversar com eles em Libras. Sim, eu confesso que eu agi dessa forma por um tempo lá no meu começo. E como é hoje em dia, eu vou te contar. As pessoas se conformam em fazer uma conversa mais ou menos em Libras. A família e os parentes dos surdos se colocam como vítimas da história e não fazem o mínimo necessário aprender a Libras fluentemente. Os surdos vivem como estrangeiros dentro de casa. Os ouvintes amigos dos surdos não são amigos de verdade, não sabem se comunicar com eles. Que amigo é esse? Os colegas de trabalho dos surdos falam mal deles e riem deles pelas costas. Fingem que ninguém está vendo e acham que os surdos são bobos. Vou te contar a real. Provavelmente trabalham melhor do que muitos ouvintes que estão lá. Os professores de surdos querem se livrar daquele problema em sala de aula. Isso é amar a educação? Fingem que ensinam. Passam os alunos surdos de ano sem saberem nada. Eu trabalhei em escolas como intérprete. Eu vi com meus olhos. As empresas querem contratar um surdo que ouve. Que absurdo! Tem descontos gigantes de impostos e nem conseguem sequer contratar um intérprete, nem buscam uma forma de os colegas de trabalho ouvintes dos surdos aprenderem a Libras. Acham que é um favor contratar os surdos? Uma boa ação? Os surdos deveriam ter os melhores salários, porque um único funcionário surdo com um mínimo de direcionamento é capaz de organizar as coisas de uma forma que ouvinte nenhum consegue. O cérebro dos surdos se adaptou de tal forma que o córtex auditivo deles também são usados para processar a visão. Eles enxergam mais. Ponto. Concentração, foco, organização, vida. Toda empresa precisa disso e os surdos podem entregar isso muito bem. Além disso, as empresas parecem não querer vender para os surdos, porque parecem não se importar com os 9,7 milhões de surdos do Brasil, que também compram. É uma vergonha, não tem atendimento em Libras praticamente em empresa nenhuma. Sabia que os surdos preferem comprar onde tem alguém que saiba Libras? Será por quê? Sabia que eles fazem propaganda de graça, contando para todo mundo ir lá? Ou você acha que eles gostam de que ninguém consiga atender eles direito? Daqueles gestos mal feitos, aquelas apontações ridículas, de uma comunicação preguiçosa? As igrejas que têm surdos, elas fingem que se importam e que amam os surdos e escancaradamente fecham as portas para eles. Colocam janelinhas de intérprete minúsculo, é ridículo aquilo, nos vídeos e lives. Nem numa TV gigante dá para você enxergar o que o intérprete está fazendo. Apoiam todos, exceto os surdos. Ajudam todos os povos, menos os surdos, os que mais precisam. Colocam o intérprete lá no canto assim, o pior lugar para se interpretar. O som nem chega lá. Pisca a luz, apaga a luz. Deixa interpretar no escuro. Reservam a pior sala para os surdos se reunirem para o estudo bíblico. Todo escuro. Esquecem do que Jesus ensinou, como se fosse ficar tudo bem. A propósito, ele está lá do lado de fora, batendo na porta para ver se alguém abre. E as igrejas que não têm surdos, elas lavam a mão, mas aqui não tem surdos. E que por isso não precisam aprender Libras. Se um dia a gente tiver, quanto vale uma vida? Quanto vale uma pessoa? Levanta os olhos, veja. Com certeza na sua cidade tem centenas, milhares de surdos que estão ansiando, sedentos pela palavra viva. E estão aí. Só você que não quer ver. E os intérpretes de Libras se conformam em fazer uma interpretação mais ou menos. Tá bom assim. A maioria finge que sabe interpretar e acha que os surdos deixam para lá. Interpretam para os ouvintes verem.
acham que é tempo que alguém torna alguém intérprete de Libras. E fica bom. Mentira, o tempo não torna ninguém melhor. O sol simplesmente nasce e se põe. Isso não torna ninguém melhor em absolutamente nada. O tempo é uma constante. A vida não acontece no piloto automático. Só se torna intérprete melhor se seguir um passo a passo para isso. Senão, vai ficar igual eu lá atrás daqueles anos, quebrando a cabeça, passando vergonha, interpretando errado. Achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Vidas surdas importam. Olha o que muita gente diz por aí. Eu quero aprender só para fazer trabalho voluntário para os surdos. Passa anos e ainda diz isso para as pessoas. Que enrolação! Quanto vale a sua palavra? Eu interpreto só na igreja mesmo. Vai ficar interpretando errado até quando? Desviando as minhas ovelhinhas, o mestre disse certa vez. Não quero ser profissional, só quero ajudar os surdos mesmo. Péssima ajuda essa, nem sabe se comunicar com eles fluentemente. E sabe qual realmente é a verdade? Pessoas que dizem, isso não importam com os surdos. Exatamente isso, essas pessoas não se importam com eles. Estão enganando a si mesmas, só ficam dizendo que querem, que sonham, que amam a Libras. Pessoas assim acham que vai acontecer uma mágica e no dia seguinte o sonho se realizou. Pessoas assim culpam o tempo. Eu não tenho tempo. Ninguém tem. Olha, o tempo não é uma coisa que tem como você ter. Tempo você faz. É uma questão de prioridade. Pessoas assim culpam o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E mês após mês, pedem uma pizza grande, restaurante, pedem um sanduíche no aplicativo, combo top das galáxias. Compram um celular da última moda, o último sapato lançado, o vestido da grife, com essas coisas todas já lá no armário, que é tanto de coisa, ainda vai e pega mais. Ou simplesmente se conformam dizendo, eu estou desempregado, meu salário mal paga as contas aqui em casa, e a grande questão é, vai ficar nessa até quando? Eu entendo que os dias de hoje podem ser um pouco mais desafiadores do que há um tempo atrás. Sim, eu entendo. Agora, se você entendeu pelo menos um pouquinho da história, você já deve ter percebido que nada muda se você não mudar. É uma questão de querer, de se levantar para realmente fazer o que esteja pronto o negócio. E outra coisa, toda empresa deveria ter alguém, precisa de alguém que seja fluente para entender os surdos. Por isso, Libras abre novas portas de trabalho para você. Libras te diferencia das demais pessoas, porque você passa a atender um público enorme e que pouquíssimas pessoas sabem atender. Isso é um diferencial. Além disso, se for intérprete de Libras, pode receber de R$ 70 a R$ 250 ou mais por hora de trabalho. Ou ainda R$ 1.500 a R$ 4.500 ou mais, trabalhando um turno. Ou ainda trabalhando em mais de algum lugar. Pessoas assim correm para os videozinhos de Libras da internet, vivem de amostra grátis, catando as coisas, achando que isso enche a barriga, achando que assim vai aprender. Eu preciso lembrar que tem um tanto de coisa sendo ensinada errada por aí nesses videozinhos também. Mesmo nas melhores intenções, vai ficar nessa de ficar catando com palitinho essas coisas até quando? Veja, quem age assim será cobrado pela vida por fazer menos do que deveria, menos do que poderia. Cada um é autorresponsável. Sim, eu cansei disso. Eu não vou me calar. Chega de fingir que eu não tô vendo nada disso, esse tipo de coisa. Chega de noites mal dormidas pensando nessas coisas. Quem tem que rolar na cama sem dormir não sou eu. Chega de perder o apetite. Quem tem que perder o apetite por essas coisas, na frente dessas coisas indignantes, não sou eu. Aprender Libras definitivamente não é um favor para os surdos, é um favor para você mesmo. A Libras faz a sua visão passar a enxergar e saborear os detalhes de tudo que tem ao seu redor. A Libras expande a sua capacidade cognitiva, a Libras expande sua memória visual, a Libras expande todo o seu sistema sensorial, todos os seus sentidos, a sua percepção do mundo ao redor. A Libras cria milhões de novas conexões neurais no seu corpo e no seu cérebro, de forma que você pode até prevenir determinadas patologias ou se quer recuperar mais rápido também. A Libras te conecta com pessoas que literalmente têm uma visão diferente do mundo. Os surdos, a Libras te faz uma pessoa melhor.
São mais de 20 anos vendo as pessoas que sonham, que querem, que amam a Libras, que querem ajudar os surdos. Passam anos e anos, encontro com a mesma pessoa de novo e ela tá lá do mesmo jeito. Isso é uma vergonha de ficar massageando o próprio ego. E se você é uma dessas pessoas e não gostou do que você tá ouvindo aqui, preste atenção. Rola o vídeo para baixo, aperta o botão de não gostei que tá lá no final. É a melhor coisa. Talvez isso massageie um pouco o seu ego mais. Agora, se você me ouviu até aqui e quer mudar esse quadro na sua vida também, faça contato com a gente, porque o único motivo de eu e a Raquel, minha esposa, que é surda, termos criado o nosso livro, os nossos métodos passo a passo, a Universidade da Libras e todo o trabalho que nós desenvolvemos é para mudar esse quadro. Sim, nós acreditamos que os surdos importam. Sim, nós acreditamos que Libras abre portas. E sim, nós temos um sonho, nosso Brasil fluente em Libras. E se você é fluente e quer ser intérprete, faz contato com a gente dizendo isso. E se você ainda não sabe Libras e quer realmente aprender, faça contato com a gente dizendo isso. Meu nome é Madison Barreto e eu sou o cofundador da Universidade da Libras.